Boa noite a todos. O nosso tema dessa noite é Ame-se para ofertar amor. E antes de começarmos a tratar do tema propriamente dito, vamos falar sobre a lei do amor. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que tudo no universo, inclusive nós, fomos criados pelo amor de Deus, nosso Pai. Joana de Ângeles, no livro Terapêutica de Emergência, ela nos diz: mergulhados no oceano do amor de Deus, vivemos e respiramos o hálito divino, donde procede a vida. E nós estamos, ao longo das nossas encarnações, aprendendo cada vez mais a vivenciar essa lei que rege, na verdade, todo o universo e a base de todo o universo. Tanto que Jesus, quando aqui esteve, nos ensinou a lei do amor, nos falou a respeito do amor, nos mostrou o caminho. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, intitulado Amar o Próximo como a Si Mesmo, no item 1, nós temos essa passagem do Evangelho de Mateus. Os fariseus, sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Está no capítulo 22, versículos 34 a 40. Então, Jesus deixou claro que toda a lei está baseada na lei do amor. Toda a lei e os profetas se resume à lei do amor. Ele fala que o primeiro mandamento é amar a Deus. E o segundo, que tem a ver com o nosso estudo bastante, é amar o próximo como a nós mesmos. Então está bastante claro que a partir do nosso alto amor, de nós nos amarmos, nos aceitarmos, é que nós podemos ofertar amor. Nós vamos começar falando a respeito do alto amor em relação ao nosso corpo físico. Claro que temos em mente, sabemos que somos espíritos imortais, além desse corpo físico. Mas o corpo físico é muito importante para a nossa encarnação. Portanto, devemos a ele cuidados, Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, cujo título é Sedes Perfeitos, no item 11, cujo título é Cuidar do Corpo e do Espírito, é falado justamente sobre esse cuidado que nós devemos ter. É um item importante até que vocês leiam na totalidade. Nós só tiramos um trechinho desse item que diz: amai, pois, a vossa alma, porém cuidai também do vosso corpo, instrumento da alma. Portanto, o cuidado ao corpo é fundamental. É através desse cuidado que o espírito vai poder se manifestar e poder exercer o trabalho que lhe compete na encarnação. Nesse cuidado ao corpo, o primeiro cuidado tem a ver com a saúde física e mental, Quando nós, durante a encarnação, não cuidamos e alegamos que não temos tempo, por exemplo, para cuidar da saúde, nós inventamos muitas desculpas. E uma delas, por exemplo, é que eu tenho muito trabalho. E aí nós colocamos a seguinte questão: se nós temos muito trabalho, no livro O Médico Jesus, José Carlos de Luca coloca o seguinte: o tempo que nós deixamos de investir na prevenção, no cuidado para evitar a doença, se a doença se instalar, nós gastaremos um tempo muito maior até reconquistar a saúde novamente. Portanto, é investir bem o tempo no cuidado à saúde, Nos exames, enfim, toda aquela rotina que nos garante a saúde. Outra desculpa que nós alegamos é tem que cuidar de alguém, então não tenho tempo, tem que cuidar de uma pessoa muito doente, tem que cuidar de filhos pequenos e não tem muito tempo de cuidar de mim e da minha saúde. E aí nós colocamos o seguinte: se você não tem tempo para se cuidar e adoece, como que você vai cuidar do outro? Por isso a saúde é fundamental que ela seja preservada,
As doenças, inclusive, têm muito a ver com o nosso desamor, essa falta de cuidado com nós mesmos, né? Por exemplo, com o inconformismo com as situações da vida, com as coisas que se apresentam, tem a ver com o nosso desamor, esse nosso desrespeito, que às vezes é até inconsciente a nós mesmos. No livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, Joana nos diz: o amor dinamiza os potenciais internos do ser, contribuindo para que os neurônios e as glândulas do sistema endócrino produzam imunoglobulinas que imunizam o ser em relação a diversas infecções. Por isso, nós dizemos, se nós não temos esse amor, esse cuidado com nós mesmos, esse respeito a nós mesmos, que nós vamos falar muito mais na segunda parte do nosso estudo, e esse desamor prevalece em nós, nós comprometemos o nosso sistema imunológico e aí as doenças podem surgir. Outra coisa importante no cuidado ao corpo é a boa alimentação, alimentação sadia, né? O descanso, as horas de descanso são fundamentais para a nossa saúde, a prática de exercícios, que além de proporcionam bem-estar, né, a produção de endorfinas, através da prática de exercício, nos auxilia, nos ajuda em muitas coisas, inclusive em relação ao sistema circulatório, né? Outra prática muito importante para benefício do nosso corpo é a prática da meditação e do relaxamento. Essas práticas nos conduzem a um reequilíbrio, né? Uma reharmonização. E na segunda parte também do estudo falaremos da importância dessa meditação, desse mergulho dentro de nós mesmos para nos conhecermos. Outra coisa muito importante é cultivar bons pensamentos. Como nós cultivamos bons pensamentos? Através das práticas que nós temos. Que práticas é essa? Conversas boas nos levam a pensar bem, a falar bem, boas leituras, as coisas que nós assistimos, isso tudo nos eleva, nos traz bons pensamentos e da mesma forma que nos alimentamos fisicamente de boa alimentação, precisamos nos alimentar de bons sentimentos, de bons pensamentos. Outra coisa muito importante para o bem-estar, para o nosso corpo físico, uma forma de nos amarmos é fazer coisas que nos proporcionem prazer, às vezes até pequenas coisas. O contato com a natureza, é dito pelos espíritos, nos faz muito bem, estamos todos ligados, né? A natureza, nós fazemos parte. E muitas das vezes nós nos afastamos. Nesse momento, devido à pandemia, nós estamos com uma dificuldade maior de ter esse contato mais próximo à natureza. Mas, na medida do possível, o que nós podemos fazer, se não podemos sair para ver a natureza de perto, nós temos inúmeras imagens na internet, muito belas, que, ao vermos, nos traz também bons pensamentos, boas emoções. Existem músicas, sons da natureza usados para relaxamento, né? Barulho das ondas do mar batendo, das águas, do canto dos pássaros. Esses sons, essas imagens, nos proporcionam bem-estar. O tempo que nós investimos com a nossa família, com os nossos amigos, são fundamentais para nos trazer prazer, harmonia. Outro ponto importante no amor, no nosso alto amor, amor ao nosso corpo, é o cuidar da aparência. Esse ponto às vezes é muito polêmico, por quê? Porque existe uma ideia de que a aparência não é necessária, que nós, ao cuidarmos da aparência, nós estamos sendo fúteis, né? Estamos sendo vaidosos. Na verdade, tudo é o equilíbrio. O exagero é que, no exagero é que está o erro. Quando nós nos cuidamos para nos apresentarmos bem, nos sentirmos bem, por exemplo, perante o espelho, e não para que os outros vejam, para que nós tenhamos esse bem-estar, não tem nada demais, né? Muitas das vezes isso é criticado. E aí nós trouxemos umas passagens que Joana tem no livro Em Busca da Verdade, no capítulo desse livro chamado Encontro e Autoencontro, esse livro é de psicografia do Divaldo Pereira Franco, ela diz justamente isso, que o pensamento religioso, e nós ainda temos isso em nós, né, que é fruto do nosso passado, desse pensamento religioso que veio de muitos séculos, e que continuam até hoje em muitas religiões, inclusive no próprio meio espírita, né? Essa confusão de cuidar da aparência, sem exageros, né? Não é o culto à beleza o tempo todo, não é isso, mas cuidar da harmonização física, né? Desse bem-estar,
é importante para nós. Então, ela diz que esse pensamento religioso de que nós buscamos a humildade e a iluminação através desse menosprezo à existência física. Então, tudo ligado ao corpo físico é menosprezado. Ela fala que isso nos leva ao autodepreciamento, a nos acharmos menos do que somos, ao culto ao masoquismo. Nós vemos determinadas correntes religiosas, principalmente no passado, que as pessoas se flagelavam, se maceravam, né? No sentido de fazer essas coisas no corpo físico buscando o caminho da iluminação. E, na verdade, a humildade não está isso, né? Não é nesse desprezo por nós mesmos, desprezo ao nosso corpo físico, que nós estaremos melhorando, né? Ela fala, não é no autoabandono de nós, na autodesconsideração e no autodesprezo que nós estaremos melhorando. Por quê? Porque muitas das vezes, externamente, você se porta, se apresenta com uma simplicidade, às vezes extrema, mas dentro de si o orgulho, a vaidade, o egoísmo estão muito latentes, muito fortes. E Jesus falava justamente isso. O que é importante é o que está no nosso interior. Então, o cuidado com a aparência, dentro do equilíbrio, é perfeito. Então, na verdade, ela diz que esses comportamentos que nós já falamos, de autoabandono, autodesprezo, são incompatíveis com a mensagem de amor e felicidade. Jesus, que veio falando dessa felicidade, não fala a respeito de nós nos macerarmos, nos flagelarmos, nos depreciarmos fisicamente, e sim construirmos esses caminhos de felicidade dentro de nós. E chegamos à segunda parte do nosso estudo, que tem a ver com a busca do autoconhecimento. E essa busca do autoconhecimento, de nos conhecermos, vai nos levar, precisa nos levar a uma autoaceitação. Não adianta nós nos conhecermos e não nos aceitarmos. As duas coisas têm que vir junto. Nós vamos utilizar para essa segunda parte vários livros de Joana de Ângeles, de psicografia do Divaldo Pereira Franco, porque Joana tem inclusive uma série grande de 16 volumes e inúmeros outros livros tratando da parte psicológica e nos dá orientações muito importantes no sentido de nós nos autoconhecermos e nos iluminarmos, né? Outro livro que nós utilizamos também no estudo é o Reforma Íntima Sem Martírio, de psicografia do Vanderlei de Oliveira, pelo espírito Hermance Dufour. Não temos a pretensão aqui de fazermos uma alta análise psicológica, nem psicanalítica, porque não é nem nosso ramo de trabalho, nosso ramo de conhecimento, mas trazermos um pouco de Joana e de Hermance para nos esclarecer. Primeira coisa que é nos dita por Joana e por outros espíritos é que nós nos conhecemos muito pouco. Nós podemos achar que nos conhecemos muito. Deus, a espiritualidade, Jesus nos conhece profundamente, mas nós ainda nos conhecemos muito pouco. E isso é visível. Em muitos momentos nós temos uma reação que nós consideramos estranhas, né? Uma determinada reação, e não entendemos por quê. Porque nos conhecemos pouco. E por que disso? Somos espíritos com uma longa trajetória de várias, inúmeras encarnações, nas quais adquirimos aprendizados, passamos por muitas experiências em diversas situações. E isso forma esse nosso passado que está no nosso inconsciente, que é uma pequena parte de nós. Durante a encarnação, nós temos mais contato com essa parte que fica mais acima, que é o nível mais do consciente. Esse nível inconsciente está meio guardado, mas ele continua em nós e atua. Nós reagimos muitas das vezes em nossa vida de acordo com essas experiências e esses aprendizados que temos no nosso nível de subconsciente, né? No inconsciente, na verdade. Então, seria como se nós fôssemos um grande iceberg e nós temos mais contato, né? Mais com esse nívelzinho que está fora d'água. Esse nível maior, nós não temos esse acesso tão fácil. E no livro O Homem Integral, Joana diz o seguinte, aquilo que nós já afirmamos há pouco. O homem realmente não se conhece, ela está afirmando. Identifica e persegue metas exteriores.
camufla os sentimentos, enquanto se esfalfa na realização pessoal, sem uma correspondente identificação íntima. O que Joana quis dizer? Que nós, durante a encarnação, que temos esse objetivo de melhoria, nós buscamos metas exteriores. Então, ficamos sempre nessa luta por estudar, por trabalhar, que são coisas importantes, precisamos. Mas ficamos absorvidos quase que o tempo todo por isso e deixamos de buscar nos conhecermos intimamente, como ela fala, essa identificação íntima. E passamos a vida vivendo essa vida material sem procurarmos nos conhecer. Para nós nos conhecermos, ela diz que é necessário um mergulho dentro de nós mesmos. Daqui a pouco falaremos a respeito de como fazer isso, né? Nesse livro Homem Integral, a Joana ainda diz o seguinte: o homem possui, todos nós possuímos, recursos interiores não explorados que lhe dormem em potencial, aguardando o desenvolvimento. Então, ela diz que nós temos recursos muito grandes interiores, uma luz interior que nós precisamos descobrir. A sua conquista faculta-lhe o autodescobrimento, o encontro com a sua realidade legítima. Por quê? Porque nós, por nós não nos conhecermos muito e não buscarmos nos conhecer, nós formamos de nós uma imagem ideal, idealizada, que não corresponde ao nosso eu real, esse eu que ainda existe. Essa imagem idealizada é aquilo que nós queremos ser, ou achamos que já somos, e não é o verdadeiro. Precisamos conhecer esse eu que existe aqui e agora. Nós já falamos, então, que nós temos uma herança de outras encarnações e muitas das nossas atitudes no nosso dia a dia e muitos dos sentimentos que nós temos, às vezes tristezas, insegurança, timidez, dificuldades de relacionamento, tem a ver com esse passado que nós não ainda, que está em nós, né? E precisamos conhecer mais ainda, perceber o que nos faz tomar determinadas atitudes, o que nos traz bem-estar em relação a pessoas, a situações, né? Precisamos identificar cada vez mais essas coisas em nossa vida. Para buscar o autoconhecimento, então, precisamos fazer a nossa autoanálise, analisarmos a nós mesmos. Primeiro, enxergarmos nossas virtudes. Temos várias virtudes em crescimento em nós, mas principalmente vermos os nossos vícios, as nossas imperfeições, que constituem o nosso lado sombra e que temos muita dificuldade em enxergá-lo. E nós temos realmente Jesus, que é o nosso, como Joana fala, o nosso psicoterapeuta por excelência, que nos conhece muito, ele falou no Evangelho: como é que vedes um cisco no olho do vosso irmão, ou o argueiro, né? Ou cisco, e não consegues ver a trave no vosso olho? O que ele quis dizer? Que os defeitos dos outros ressaltam a nós, e nós percebemos, né? E às vezes grandes coisas que nós temos em nós, às vezes que nós apontamos no outro, nós não enxergamos, né? E aí, assistindo uma palestra recentemente, esqueci o nome da pessoa, né? Ele falou que quanto mais nós reagimos, por exemplo, alguém que nos fala determinada coisa, por exemplo, você é impaciente, e nós reagimos, eu impaciente, quanto mais forte essa reação, é porque normalmente nós temos essa impaciência em nós e não conseguimos enxergá-la, não conseguimos assumi-las. Como nós falamos, enxergamos aquele eu ideal que ainda não somos e deixamos de enxergar esse eu real, que é natural que ele tenha essas imperfeições, porque estamos em construção. Para nós enxergarmos, então, esse eu real e nos conhecermos, precisamos de coragem e vontade para isso. Sem isso, nós não vamos enxergar. E só assim, com coragem e vontade, nós poderemos transformar aquelas imperfeições, aqueles vícios que formam o nosso lado sombra, não destruindo-os, mas transformando. Como? Transformando a paciência que ainda existe em nós em paciência, a intolerância em tolerância, o nosso desamor a nós e ao outro em amor. Então, nós precisamos transformar e não destruir. E isso, quando nós conhecemos as nossas imperfeições e as assumimos que as temos,
nós estamos no caminho certo, é o caminho da aceitação. Só um momentinho. E essa aceitação não é no sentido eu tenho, não vou mudar. Não, pelo contrário. Eu as tenho, mas vou transformá-las gradativamente. Então, a questão não é lutar contra nós, como Joana diz, mas recuperar esse lado em nós que ainda está doente, que precisa ser iluminado. Reforma íntima, a irmã Sidufo fala, deve ser considerada uma melhoria de nós mesmos e não uma anulação de uma parte de nós que nós consideramos ruins, né? Ela diz, é fazer mais luz para varrer as sombras. Muitos, porém, acreditam que a luz se faz extinguindo as trevas e isso constitui um martírio. E, na verdade, então, nós precisamos conter o mal construindo o bem. E existe uma outra posição, uma outra postura que, às vezes, até no meio espírita nós observamos, como nós não somos ainda aquele eu ideal e achamos que temos que ser, nós começamos a supervalorizar a imperfeição. Então, achamos que por ser, por exemplo, espíritas, nós não temos imperfeições e o outro também não vai ter. E ela coloca irmãs que nós seríamos considerados hipocondríacos da alma. Nós ainda não somos perfeitos, estamos em construção. Então, tanto nós quanto o outro ainda está em processo, ainda estamos em processo. No livro O Homem Integral, Joana fala, é do agrado de algumas personalidades fugirem de si mesmas, ignorarem-se ou não saberem dos acontecimentos a fim de não sofrer. Ela diz que isso é um ledo engano. A fuga aturde, a ignorância amedronta, o desconhecido produz ansiedade, sendo todos esses estados de sofrimento. Então, quando fugimos de nós mesmos, dos acontecimentos, muitos processos patológicos surgem, né? Fobias, síndromes, enfim, até a depressão. Então, precisamos nos encarar, nos aceitar. E aí, no livro Reforma Íntima, a irmã se fala. Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, ela fala, o parto, que é um parto, né, essa mudança, nós nos encararmos, produz dor, mas ela diz, e recompensa com bem-estar e sejando a vida. O autodescobrimento é também um processo de parto, impondo a coragem para o acontecimento que libera. Ignorando-se, o homem se mantém inseguro, evitando aceitar sua origem, tomba no fracasso e na desdita. Existe uma dor inicial, mas que nos gratifica, né? Então, a reforma íntima tem que ser encarada assim, as coisas que nos ocorrem, quando nós descobrimos coisas, comportamentos em nós que nós não aceitamos bem, ou coisas ocorrem em nossas vidas, nós temos duas maneiras de encarar. Essa dor, essa aflição como um martírio, ou encararmos aquilo como uma coisa que faz parte do nosso crescimento, de uma dor que nos educa. No livro Rejubila-te Deus, Joana nos fala, quando nós não adotamos esse comportamento de nos aceitarmos, nos autoamarmos e de buscarmos a melhoria, nós estamos desprezando a nós mesmos desprezando as incomparáveis concessões da vida, porque a reencarnação é proposta mesmo disso, de nós cairmos, levantarmos, errarmos e avançarmos, seguirmos adiante. Então, ela diz que nós precisamos nos livrar desses vícios, dessa maneira de nos comportar, para nos renovarmos interiormente. E ela diz para nós elaborarmos programas agora, não para o futuro. Um dia eu vou começar, nós temos tendência a isso, né? Um dia eu vou começar a dieta, um dia eu vou começar... Não, elabora agora um programa, meta, né? De busca de se conhecer, de se melhorar, mas sem aqueles planos mirabolantes demais. Nós sabemos que temos que caminhar devagar. E ela diz, resolve por começá-lo nesse momento. Analisa a existência que tem vivido e a maneira como tens te comportado. Quer dizer, que coisas estão lhe afligindo, que situações lhe traz bem-estar, que pessoas, às vezes, que tipo de relacionamento você está tendo, se são relacionamentos que lhe traz melhoria, né, ou não. E ela fala, há chavões psicológicos doentios que devem ser banidos da tua agenda mental imediatamente.
Não posso, não consigo, quem sou? Como nós falamos, é preciso vontade, nós acreditarmos em nós. E Jesus nos apontou isso o tempo todo, né? Para que as pessoas acreditem em si. Joana traz isso no livro Jesus e Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. No capítulo Libertação pelo Amor, ela traz alguns exemplos. Entre eles, que Jesus conclamou a mulher naquela sociedade de mais de 2000 anos atrás, que a mulher tinha uma posição de inferioridade. Ele conclamou as mulheres a sua autoestima, a se estabelecerem naquela sociedade. Inclusive, muitas das suas seguidoras eram mulheres, né? Conclamou também aos pobres, que eram considerados desprotegidos por Deus, e aos doentes, os enfermos graves, por exemplo, os leprosos, eram afastados da sociedade, a se amarem. Então, ele propôs o auto-amor, a autoestima. Uma das coisas que atrapalha muito o nosso processo de melhoria é a nossa busca de perfeccionismo. O perfeccionismo é a maneira pela qual nós encaramos nossos erros. Se nós somos tremendamente rigorosos com nossos erros, buscamos uma perfeição que ainda não temos, isso é uma forma autopunitiva de agirmos. Esse comportamento é inimigo do auto-amor e é uma fonte de martírio, buscarmos uma perfeição que ainda não temos nesse momento. Devemos buscar sempre a melhoria rumo à perfeição. E esse tipo de comportamento, perfeccionismo, nos leva a não nos aceitarmos, a auto-inaceitação e a auto-reprovação. E aí nós nos condenamos. E Deus não nos condena em nenhum momento. Ele nos proporciona sempre oportunidades de melhorarmos, corrigirmos erros, porque nós temos que nos autocondenar. Joana nos fala que existe em nós 3 sicários da alma. Ela usa a imagem do sicário. Sicários, se nós formos no dicionário ver, são aqueles assassinos que usam o punhal. Então ela usa essa imagem como sentimentos que nos martirizam, que é a baixa autoestima, a culpa, se nós carregamos aquela culpa dentro de nós, às vezes daquele passado distante, mas estamos sempre nos culpando, nos condenando, e o medo de errar, que vão transformar, né? Se nós não pegarmos o erro e essa insatisfação e transformarmos em coisas positivas, né? Lidarmos bem com essas coisas, ela diz que nós podemos entrar em quedas lamentáveis e irrecuperáveis, pelo menos irrecuperável durante um bom tempo, né? Nós ficamos paralisados, não vamos adiante. E o desamor prevalece. No livro O Homem Integral, Joana fala: o autoencontro, que é nos conhecermos e nos aceitarmos, enseja, quer dizer, proporciona satisfações estimuladoras e saudáveis, nos leva a confiar no êxito, porque nós somos espíritos que precisamos de motivação para seguirmos. Então, quando nós acreditamos nos bons efeitos, temos confiança no êxito, mais estímulo, nós vamos vendo os resultados, pequenos, gradativos, mas isso nos estimula a seguir. Isso nos leva a ter justamente o respeito por nós mesmos, afeição a nós, e levarmos essa afeição, esse amor aos outros. Porque ela diz que a verdade faculta o homem o valor de recomeçar inúmeras vezes a experiência equivocada até acertá-lo. Então, nós sabemos, conhecendo a verdade, que nós temos isso. Deus nos proporcionou isso. Nós podemos errar e recomeçar sempre que possível, né? Sempre. Quando nós não encaramos as coisas dessa forma, nós levamos, como a Joana falou, pode levar à queda, porque nós ficamos desanimados, pessimistas e nos auto-abandonamos. Isso é o pior comportamento que nós podemos ter de desamor a nós, nos auto-abandonarmos e termos pensamentos desse jeito. Eu sou assim mesmo, não tenho jeito. Não, nós somos assim nesse momento, mas podemos, através de nossas condutas, melhorarmos. E por que tudo isso é tão importante, nos conhecermos e nos aceitarmos? Para sermos felizes. Por quê?
Porque a felicidade não está fora de nós, não está nas outras pessoas nem nas situações, está dentro de nós. E nós vamos construindo essa felicidade gradativamente. Os espíritos puros já têm esse amor, esse auto-amor dentro deles, mas isso foi construído gradativamente. Com isso, nós aprendemos a nos amar, com esse comportamento de busca de nós mesmos e estender o nosso amor a todos que nos cercam. E quando nós falamos de amor, né, esse amor que nós buscamos, o auto-amor, não é aquele auto-amor egoísta, não é nós nos acharmos que somos melhores que os outros, mas acharmos simplesmente que todos somos iguais, todos estamos em processo, com oportunidade sempre, ninguém melhor que ninguém, não nos achamos melhores nem piores. Então, esse amor, esse auto-amor, nasce dessa compreensão de que cada um de nós é único, sem privilégios, todos amados pelo mesmo Pai. Precisamos, então, Joana fala, para esse processo de melhoria, começarmos a observar as coisas fora de nós e depois entrarmos dentro de nós. Observar coisas, ela diz, quantas coisas extraordinárias que vês, mas não fixas, que se apresentam e não te detens a observar. Tem tanta coisa linda da própria natureza, o céu estrelado, o sol, a tonalidade do céu que muda durante o dia, enfim, começa a observar essas belas coisas e depois mergulha dentro de si. Reserva um pouco de tempo, como ela diz, para o ser profundo que és. Viaje para dentro e pergunta de qual o sentido da existência. Procura se conhecer. Senão a gente fica a encarnação inteira. Somente então, senão nós vamos levar a encarnação inteira buscando metas exteriores e deixamos de buscar o nosso autoconhecimento, conhecermos a nós mesmos, o nosso interior. E Joana nos fala, somente no interior encontrarás as respostas para todas as questões que te afligem, assim como a paz para a vitória sobre o tumulto existencial e os doentios vícios mentais. Vamos fechar agora, concluir nosso estudo, falando de amor-terapia, que Joana fala em seus diversos livros, que é a terapia pelo amor. No livro Desperte e Seja Feliz, ela fala, Jesus sintetizou todo o código da sua doutrina no amor, a Deus, ao próximo e a si mesmo. Assim, o amor deve ser a causa, meio e fim para o comportamento humano feliz, que desperta com anseios de plenitude. Amar é o grande desafio. E mais adiante ela diz, o amor não acusa, pensemos em nós mesmos também, né? No auto-amor. Corrige, não atemoriza, ajuda, não pune, educa, não execra, edifica, não destrói, salva. E no outro livro de Joana, no livro Amor, Imbatível Amor, ela diz, essa terapia, que é a amor-terapia, decorre do auto-amor, quando o ser se enriquece de estima por si mesmo, descobrindo o seu lugar de importância sob o sol da vida e esplendente de alegria, reparte com as demais pessoas o sentimento que o assinala, ampliando de maneira vigorosa em benefício de todas as criaturas. Por isso, portanto, né, é a partir do nosso auto-amor que nós podemos oferecer esse amor, porque nós só podemos oferecer aquilo que nós temos. Se nós não temos amor em nós, fica muito difícil nós espalharmos e levarmos esse amor ao próximo. Muito obrigada a todos. O que faz o pai ou a mãe previdente quando começa a ventania que anuncia a tempestade? Corre a fechar janelas, se assegura de que os filhos estão protegidos do frio e do vento. E se sobrevém a queda na distribuição de energia elétrica? Acalenta nos braços os pequeninos, conta histórias, traz de volta lembranças felizes, distribui os carinhos e as gracinhas que só os pais sabem dispensar aos pequeninos, acalmando o coração e trazendo a eles a sensação de conforto e segurança. E se a tempestade dura muito, muito tempo? Os pais providenciam alimentos, chamando os pequeninos para participar da distribuição do pão, para que eles entendam desde cedo a fazerem sua parte e a dividir o que têm, não guardando tudo para si.
E quando chega a bela manhã de sol após a longa tempestade, os pais ensinam os filhos a agradecer ao Pai que está nos céus pelo dia claro e belo que traz novas oportunidades de estudos, trabalhos, alegrias e brincadeiras. Agora pergunto: o que é solicitado de todos vocês que me ouvirão ou lerão? Sejam os pais previdentes para os que estiverem sob sua responsabilidade. Forneçam a proteção possível, o alento possível, o alimento possível, e sejam gratos pelas pequeninas coisas, para que também eles aprendam a serem gratos. A tempestade ruge à sua volta. A ventania que vem levar o velho mundo ainda mais forte se tornará. E você que conhece o Mestre Jesus, apacenta, pacifica e acolhe. E estendendo você desta forma as suas mãos, tenha certeza de que outras mãos estarão segurando as suas. Mãos suaves e sutis que talvez você não perceba, mas que são fortes e lhe sustentarão. Lhe sustentarão.